para a nossa reflexão de hoje, dia 12 de janeiro de 2023, quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Iniciamos nesta semana a ler o Evangelho de Marcos. E estamos ainda nas primeiras páginas do Evangelho, mais especificamente na chamada primeira semana, a primeira semana de Jesus, da sua missão na Galileia. E é uma primeira semana muito interessante, ou melhor, alucinante. Jesus não para, Jesus não descansa, está sempre em movimento, está sempre anunciando o Evangelho e está sempre fazendo milagres. E o trecho do Evangelho que nós escutamos hoje é a cura de um leproso. Esse texto é bastante interessante por várias razões. A primeira delas é que o leproso não pede, provoca Jesus. O leproso diz assim: se você quiser, você pode me curar. É uma provocação. Só que mais interessante do que esta provocação é a reação que Jesus tem. Neste momento, eu peço que você dê uma pausa no vídeo, vá pegar a sua Bíblia e leia o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41. Foi? Pausou o vídeo? Procurou? Encontrou? Então, se você estiver lendo uma destas Bíblias, você vai encontrar que Jesus teve compaixão, ficou compadecido. Mas, se você estiver lendo uma destas Bíblias aqui, você vai encontrar que Jesus ficou profundamente irado, irritado, injuriado. Não fique preocupado, não foi o tradutor que errou. Este versículo do Evangelho de Marcos é um bom exemplo para entendermos como, no mundo antigo, havia diferença de manuscrito para manuscrito. Você se recorda que antes de a Bíblia ser impressa, tudo era copiado à mão. E em alguns manuscritos está que Jesus teve compaixão, mas em outros manuscritos está escrito que Jesus teve ira. Quem está certo? Quem está errado? Talvez as duas possibilidades estejam corretas. É claro que se a gente diz que Jesus teve compaixão, não precisamos perguntar duas vezes. Jesus teve compaixão do leproso, de quem é doente. Mas, se lemos que Jesus estava irritado, teve ira, é claro que Jesus não ficou irritado, não ficou injuriado com o leproso que estava pedindo milagre. Então temos que perguntar, Jesus ficou irritado com quem? Para entendermos isso, temos que dar um passo atrás. No mundo antigo, aliás, na Bíblia, a palavra lepra é usada para designar qualquer tipo de doença da pele. Uma micose, uma sarna, uma coceira, uma alergia e também a lepra e aquilo que hoje nós chamaríamos câncer de pele. Como o pessoal não sabia de onde vinha, era muito comum, quando aquela doença se prolongava por muito tempo, achar que aquela pessoa estava com aquela doença porque era um castigo de Deus. E isto então provocava algumas reações na comunidade e na sociedade. A pessoa que tinha essa doença era proibida até de entrar na cidade. Em primeiro lugar, porque como não se sabia a causa da doença, havia o medo de que toda a comunidade, toda a aldeia ficasse também com aquela mesma doença, com aquela alergia, com aquela sarna, com aquele câncer de pele, com aquela lepra. Mas como isso era considerado castigo por um pecado, havia também o preconceito de que aquela pessoa entrando na cidade, que entrando na comunidade, participando da reunião da comunidade, iria contaminar toda a comunidade com o seu pecado, não só com a lepra, mas também com o seu pecado. E é por isso que essas pessoas, como eu falei, eram proibidas até de entrar na cidade. Aliás,
quando você continua lendo o Evangelho de hoje, você vê lá que espalhou-se a notícia de que Jesus tinha tido contato com aquele leproso e Jesus não podia mais entrar na cidade. Por quê? Porque pesava sobre Jesus o mesmo preconceito. Então nós temos que perguntar: será que a nossa comunidade também não pratica preconceito, não só contra doentes, mas também contra pessoas que são julgadas, consideradas pecadoras? Será que a nossa comunidade acolhe não só os doentes, não só os pobres, mas também acolhe os pecadores? Ou a nossa comunidade pratica preconceito, discriminação, rejeição, racismo? Será que a nossa comunidade acolhe quem é diferente ou rejeita? Porque é muito comum, não só comunidades no seu todo, mas também pessoas que se dizem cristãs, criarem uma religião na sua cabeça, estabelecer um código de pureza e dizer: este pode, este não pode participar da comunidade. Deus pode amar este, Deus não pode amar este. Deus pode fazer milagre para este, Deus não pode fazer milagre para este. Será que a nossa comunidade e nós pessoalmente praticamos atitudes que deixam Jesus profundamente irritado, como mostra este evangelho naqueles manuscritos que eu falei? Ou seja, esse trecho do evangelho nos convida, sem dúvida, a termos compaixão, acolhimento, misericórdia e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos enganar por aquele tipo de comportamento que, às vezes, até em nome de Jesus, pratica a discriminação, o preconceito, a rejeição. E olha que hoje há muitos cristãos que estão até evitando a amizade com pessoas, não porque têm algum pecado, mas simplesmente porque tem opinião diferente, simplesmente porque votou no outro candidato. Com a nossa comunidade, com você pessoalmente, será que Jesus também não ficaria irritado?